Muito bem, estamos na aula 43 do Evangelho de João. 43. Você que entrou hoje, né, tipo o Júnior Braga, que apareceu com toda a sabedoria, com toda a sua malemolência, ele vai perguntar, meu Deus, 43 e as outras 42 aulas? As outras 42 aulas estão disponíveis, né, no canal da Oficina da Palavra. Você pode assistir lá, tem mais de 42 horas de vídeo. Dá para fazer, como é que fala, Davi, quando você vai ver série? Maratonar, dá para maratonar. Maratonar a escola bíblica de quinta-feira, para você aprender, estudar sobre o Evangelho de João. E o mais importante, né, como você já falou, de graça, completamente. Isso aí. Já quem está acompanhando, né, quem está estudando, sabe que a gente está aí indo para a Paixão de Cristo. Estamos chegando lá. Nas últimas 3 aulas, nós estudamos sobre o capítulo 13 de João e vimos os momentos de tensão ali, a revelação dos traidores, né? E agora Jesus começa aí o seu discurso de despedida, um discurso bem bacana, bem bonito e que traz muitos ensinamentos importantes. E como fizemos no capítulo 13, também faremos esse estudo em blocos, senão não dá. Sim. Tem que ser em pedacinhos. Então vamos ler, Davi. João. O WhatsApp Web aí tá bombando aí. É mesmo? Tá bom. Vamos lá, vamos à leitura de João 14, a partir do verso 1 ao 11. Isso. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Legal. Então vamos, como diria o Jack, né? Vamos por partes. Já demos boa noite para tu, vamos dar boa noite para a Verena também. Verena, seja bem-vinda, é um prazer. Boa noite, Verena. Muito bom ter você conosco aqui mais uma vez. Vamos por partes, né? Bom, já falamos aqui, como a gente sempre faz, né, Davi? Vamos dar uma retomada nos pontos anteriores, né, para fazer as conexões. É um momento de tensão. E nós estamos estudando e vendo que Jesus, 100% homem, 100% Deus, 100% homem, não foge da realidade. Aí no versículo 21 do capítulo 13, o que a Bíblia diz? Que Jesus perturbou-se em espírito. Ele ficou bem estressado, né, com essa realidade que ele está vivendo, uma realidade difícil, é um momento bem complicado, e ele ficou bem estressado nessa hora. Acontecimentos sombrios, né, diante deles. A aula passada termina com Jesus dizendo que Pedro vai negá-lo,
E é uma afirmação dura, né? Porque Pedro fala assim, não, Senhor, eu vou te seguir até o final, aconteça o que acontecer. Então Jesus fala assim, você vai me seguir? Vai nada, você vai me negar. Então, uma situação difícil, né? Palavras duras. E em si mesmos, os discípulos não encontram apoio. Isso é muito legal, né? Porque, assim, nessa situação de drama, onde Jesus revela que será traído por Judas, onde ele fala claramente da sua morte e revela também que Pedro o trairá, então os discípulos eles vão ficar abalados. Sim. Eles vão ficar abalados e em si mesmos eles não vão encontrar forças para enfrentar essa realidade. Porque também, né, Clara, é compreensível que você está diante de uma pessoa que diz que é Deus, está dizendo que vai morrer e vai falar e ainda fala para você que tu vai negar ele. Então, assim, bate uma tristeza, bate uma insegurança, né? É o que está aí. Em si mesmo, os discípulos eles não encontram apoio mesmo. Exatamente. Eles ficam tensos, né? Eles ficam. E Jesus, então, ele faz um convite, que é um convite bem interessante, né? A eles, nesse momento, tirarem os olhos da realidade visível e passarem a olhar para ele, né? Tirarem os olhos do mundo ao redor, das coisas ao redor, das circunstâncias ao redor e olhar para ele. O que é uma coisa bem engraçada, porque na nossa realidade evangélica, cultural, presente, é quando uma pessoa começa a compartilhar os seus problemas, né? Então, o Davi vem conversar comigo, poxa, Leclerc, estou passando por um problema, estou muito triste, estou muito revoltado, né? Eu fui traído, meus amigos me abandonaram, eu olho para ele assim, não olhe para o homem, Davi, olha para Jesus, né? Essa frase virou meio clichê, né, Davi? Sim, olha para Jesus, não olhe para homens, não olhe para Jesus. Então, é uma frase clichê, que é resultado da minha falta de empatia, da minha falta de amor, da minha incapacidade de ouvir. Agora, se houvesse empatia, se houvesse amor, e se houvesse no meu coração a disponibilidade para ouvir o Davi, para entender o Davi, se nós fôssemos irmãos em comunhão de verdade, eu poderia dizer para ele do fundo do meu coração, Davi, vamos juntos olhar para Jesus. É diferente, né? É diferente de negar a realidade. Jesus não está negando a realidade. Pelo contrário, ele está desde o capítulo 12, capítulo 13, tornando a realidade mais dura, porque os discípulos é que estavam meio anestesiados. Jesus é o rei, entrou na cidade no burrinho, Hosana, o que vem em nome do Senhor, vai governar, vai reinar, vai tomar posse. E Jesus, então, vai tirando os caras dessa anestesia, desse sonho, e vai trazendo eles para a realidade. E a realidade é perturbadora. E é nesse momento de perturbação que ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, o olhar para Jesus não pode ser o discurso clichê, né, de quem não sabe o que dizer, de quem não tem o que dizer, ou de quem não se importa. Mas é o próprio Cristo que diz, olhe para mim nesse momento, senão você não vai aguentar. É diferente, né, Davi? É diferente de você dizer para as pessoas assim, não liga para nada, deixa para lá, que se dane tudo, olhe para Jesus. É diferente. O que Jesus está falando é o seguinte, tá ruim, vai piorar, ok? Mas nesse momento de dificuldade, de perplexidade, mantenha os seus olhos em mim. Mantenha os seus olhos fixados em mim. E é legal, é legal que ele fala, crede em Deus. Perdão. Bebe água aí. Beber. É legal que ele vai dizer, crede em Deus, crede também em mim, né? Sim. Ou seja, não existe uma fé em Deus que seja separada, que possa ser desconectada de Jesus. Sim. Olhar para Deus é olhar para Jesus completamente. Quando que você faz isso? No momento de tensão. Você vai lembrar o Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Quer dizer, o cara está ali olhando para o alto porque ele está num momento de desespero, né?
Me lembro do Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. Então, nos momentos de angústia, de tribulação, de perturbação, Jesus então convida os seus discípulos a olharem para ele, a crerem nele, a depositarem nele a sua fé. É o contraste do paz com Deus e no mundo tereis aflições, né? Você vai ter aflição e vai ter paz com Deus ao mesmo tempo. É um contraste interessante. Aproveitar que boa noite para o Ademir. Boa noite, Ademir. Boa noite para Ademir lá na Grécia, né? Nas praias. Isso aí, a dona Kátia, baronesa de Campo Grande. Mônica Lima, nossa aluna frequente aqui. Mônica, seja bem-vinda mais uma vez. Fala, Davi. Ih, rapaz, eu esqueci, porque você botou os slides. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Não, então vamos lá. Vai seguindo. Daqui a pouco você lembra, né? Quero citar aqui uma frase do reverendo Ricardo Barbosa, que é uma pessoa maravilhosa. Temos, inclusive, uma live com ele aqui no canal da Oficina da Palavra. Ele fala isso, que as realidades visíveis, elas causam dor e sofrimento. No entanto, as realidades invisíveis, como a ressurreição e a vida, fortalecem os nossos passos. Então, o que fortalece o servo de Deus são as coisas relacionadas à fé e não as questões relacionadas à vida. Isso é bem legal, né? Vou voltar ao ponto do contraste entre ter paz e o ter aflição, né? Porque às vezes parece até que a Bíblia se contradiz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí o cara fala assim, nunca vou me aborrecer. Aí Jesus vai dizer de novo, né? No mundo tereis aflições. É para ter paz ou é para ter aflição? É para ter aflição. Eu não aguento. Então, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é que em meio à aflição, em meio à angústia, você tem paz, só que essa paz tem a ver com a relação com Deus e não com a circunstância. A circunstância, ela causa aflição, ela é perturbadora. Mas, em meio à circunstância, você encontra conexão com o Criador e isso te dá paz. Que é o que acontece, por exemplo, no apedrejamento de Estevão. Né? Ele olha para o céu e vê o Senhor Jesus. Como? Né? O cara está morrendo, mas ele está linkado, ele está conectado com o Senhor. Então, essas realidades invisíveis, como a fé, né? Como a certeza da eternidade, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, isso te ajuda a caminhar. Eu lembrei o que eu ia falar, né? É porque, assim, a gente, como cristão, a gente passa as mesmas dificuldades, sofrimentos, circunstâncias que uma pessoa que não crê em Cristo. A diferença, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos ali, ele está apontando o norte da bússola, né? Quando o negócio tá estreito e você não sabe para onde ir, olha para mim. E é o que muitas vezes nós só conseguimos, às vezes, em meio à circunstância, em meio a humilhações, em meio a dificuldades, olhar para Cristo, né? Quando a gente está muito bem, às vezes a gente não tem tanto esse olhar, né? Por conta o sofrimento acaba chamando, né? O nosso olhar mais para Cristo, né? O sofrimento, ele dá um choque de realidade, né? Sim. A Bíblia diz também em Provérbios que na casa do tolo existe alegria, né? Mas na casa onde existe luto, você encontra sabedoria, né? O choque de realidade, ele humilha o coração do homem. E nesse momento de humilhação, se você busca tranquilidade, luz, clareza em você mesmo, você não vai encontrar. Então Jesus fala assim, mantenha os seus olhos fixos, como diz também Ezequias, né? Nossos olhos estão postos em ti, na hora que ele é cercado, né, pelo exército inimigo, né? Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É isso. E eu também acredito, Leclerc, que naquele momento que Jesus soltou essas verdades, trouxe perturbação, né?
Pô, um saiu para trair, o outro negou. Isso, exatamente. Pô, Jesus vai morrer. Aí eu penso o seguinte: o Senhor. Acabou a nossa paz, né? Acabou a paz. E eles começaram. Bem, começaram os burburinhos ali, aquelas conversas paralelas. Aí Jesus, olha para mim. Isso, não perturbe o vosso coração. Né? Exatamente. Ele está preparando os seus discípulos para a sua paixão. Sim. Né? Para a intensidade de sofrimento que ele vai enfrentar agora até a sua morte. Então vamos relembrar, né? Ele dá o exemplo lavando os pés dos discípulos, num ato de humildade. Ele separa o traidor do meio deles e Judas vai embora, que é um momento tenso, quando Jesus se perturba, né? Perturbou o seu espírito, ele diz, na verdade, um de vocês me trairá. Então ele separa, deixa Judas exposto, entrega um novo mandamento do amar uns aos outros. Falamos bastante sobre isso, né? De você seguir o exemplo de Jesus no cuidado mútuo, e surpreende Pedro, né, com a revelação trágica da sua negação. Rolou um ó na hora, né? Você vai me seguir? Rapaz, você me negará 3 vezes. Oh! Rolou um ó, né? Aí eu pergunto para você que está assistindo a aula com a gente, para você que está estudando, João, você ficaria ansioso? Você ficaria perturbado? Com certeza, né? Absolutamente. Você tá... Imagina um cara que nem eu, assim, do jeito que eu sou, voando no avião, tranquilo, céu azul, avião estável, de repente veio o piloto. Esses são os seus passageiros, aqui é o comandante Paranhos, eu quero dar a vocês uma boa tarde. Ladies and gentlemen, 24 graus. Estamos sobrevoando agora e se aproxima de nós uma tempestade com grande turbulência. Mantenha-se sentado, aperte o cinto de segurança. Rapaz, eu já tenho um ataque cardíaco na hora. Já passou por turbulência? É assim mesmo. Nossa! Você fica já passei. É tenso. Turbulência de avião, turbulência da vida, perturba, né? Turbulência do avião, Leclerc, todo mundo volta a ser crente. Nossa! E quando você olha e vê o comissário, a comissária sentando e botando o cinto, aí ferrou, vai morrer todo mundo. E é por isso que Jesus solta a frase, né? Não se turbe o vosso coração, não se abale o vosso coração. E não é uma ordem, ok? Não é um mandamento, porque eles estão perturbados. Jesus já se perturbou antes. Sim. Perturbou-se o Senhor em espírito. Então, na verdade, é uma palavra de encorajamento. É importante a gente colocar isso, sabe? É um chamamento para a esperança, né, Leclerc? Isso. É uma palavra de esperança. Cuidado com essas interpretações. Você não pode ficar perturbado, você não pode ficar ansioso, você não pode ficar... Claro que pode. Todo mundo fica. Jesus ficou também. Ficou triste, ficou perturbado, ficou chateado, ficou enjoado com a questão da traição. Ele mostrou toda a sua humanidade, sofreu, chorou. Então, quando ele diz assim, não se turbe, não se abale, ele está dando uma palavra de encorajamento, dizendo, olhem para mim, porque vocês olhando para mim estão olhando para Deus, né? Eu sou Deus, e vamos em frente, vamos juntos. Então é um chamado à esperança, e esse não se turbe o vosso coração é bem legal, porque é uma frase que define muito bem a vida cristã, né, cara? A vida cristã é uma vida de enfrentamento, de perseverança, né, de inquietações, de perturbações, de abalos, né, de tristezas, porque o cristão, como a própria Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro escreve, ele é cidadão de uma nova terra, ele não pertence a esse mundo, ele está desconectado das coisas, mas ele está aqui. Então ele vai sofrendo, né? Vai sofrendo, vai sentindo, vai gemendo com essas questões. Então é importante se dar esta ênfase aqui na aula de que não é uma negação da realidade, que a realidade está posta, não é um convite a fingir que o mal não existe, que ele está ali,
E não é um mandamento para dizer assim, você não pode ficar ansioso. Não, é uma palavra de encorajamento. Como também o outro texto, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Esta palavra também é de encorajamento, porque a ansiedade ela é inevitável, ela vem, ela Sim. se coloca e Jesus está provocando esse momento e ao mesmo tempo encorajando os seus discípulos à resistência. Bom, então vamos destacar alguns ensinamentos que Jesus dá nessa passagem, mostrando como os seus discípulos podem agir para que o seu coração não permaneça abalado. Né? A própria Bíblia vai dizer que isso é um exercício. O próprio Salmo vai nos ensinar: por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Né? O salmista tinha essa consciência de que estar perturbado, estar abalado, estar aflito Uma questão humana, né? é uma questão humana. Então você tem que exercitar ela. Tem que Sim. exercitar a fé. Então, ponto número 1, né? Vamos trabalhar alguns pontos aí que são bacanas. Jesus diz para os seus discípulos não se preocuparem. Né? Aí vem o grande paradoxo da vida cristã, que é ter paz na perplexidade. Como, né, cara? Domingo passado a gente ficou ali cantando os hinos da harpa, né, Davi? Antes da reunião começar. Harpa e cantor cristão. A harpa e cantor. Ficamos ali lembrando das frases, né, das músicas, e tem umas músicas que são difíceis de cantar. Essa passagem aqui me lembra aquela música sobre a paz. Paz, paz, perfeita paz. Paz, paz, preciosa paz, desde que Cristo minha alma salvou. Tenho doce paz. Como? Como que eu quero ter paz? Não é a paz circunstancial, ou seja, olho ao meu redor e não tenho inimigos, não me falta dinheiro, não tenho doenças, não está chovendo, vejo unicórnios pulando, fadas cantando, ursinhos saltitando. Não é isso, é uma viagem da maionese, né? A paz tem a ver com a conexão com o Criador. É isso. O erro da doutrina está aí, é você dizer para o cara que ele tem paz, né? Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo também mendigar o pão. Aí o cara vai pegar esse versículo e vai dizer assim, nossa, então ninguém passa fome. Nunca vou passar necessidade. É isso, o cara pega os textos. Quantas vezes eu usei isso? Pega o texto e cria uma realidade paralela, inexistente. Sim. Mas os textos não são para isso, os textos são para dar encorajamento, para dar esperança, não são afirmativas, né, decretos divinos no mundo espiritual, né? Não é isso que a Bíblia vai dizer. Então, os discípulos estavam tristes e perplexos com as duas coisas que Jesus acabou de dizer. O quê? Que ele ia embora. Estou indo agora para o lugar de... Ele está indo embora e eles não poderiam ir com ele, porque Pedro, lembra que nós falamos, Pedro interrompe ele. Como assim? Não podemos ir. Então, isso é uma declaração chocante. E, além disso, ele disse que Pedro negaria 3 vezes. Aí é demais, né, Davi? Aí é demais, né? É uma situação muito, muito difícil, né? Porque os seres humanos, né, que são os discípulos ali, eles não conseguem enxergar o projeto de redenção, eles não conseguem ver tudo que vai acontecer. Por mais que Jesus fale assim, ó, eu vou ser morto, vou ressuscitar, é difícil você absorver um negócio desse, né? Isso, difícil. Bem difícil. Por isso que é um exercício, né? É muito fácil dizer para o seu irmão, para o seu parente, para o seu vizinho, para confiar em Deus quando você está vivendo um momento de estabilidade. Mas quando você não tem esse momento de estabilidade, vira tudo uma narrativa. Isso mesmo. Vazia.
Então Jesus deixa os seus discípulos perplexos e mostra para ele que, como Deus, ele nunca os deixará sozinhos, nem vai abandonar Pedro depois da sua queda. A gente vai ver isso lá na frente, né? Sim. Jesus vai amparar Pedro, apesar da sua negação, da sua traição. Mas é um momento de perplexidade muito grande que a gente tem que considerar. Ok? Então, qual é o recurso que Jesus dá para que os discípulos enfrentem essa realidade? É a certeza de que Cristo estará com eles. Ok? É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, se Deus está comigo, ok. Então, o que dá paz na perplexidade, que dá paz nos momentos de perplexidade, É a certeza da presença de Deus, né? é a certeza da presença de Deus. Então, isso é que faz com que o cristão resista e não se preocupe a ponto de perder a esperança. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele numa determinada situação da vida dele, ele diz: quase perdemos a esperança, ele fala. Tamanha tribulação, tamanha perseguição. O que faz o cristão seguir em frente é manter os olhos fixos, né, ali firmes no seu Senhor, que é o que Jesus está dizendo para eles. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Confia em mim, estou aqui com vocês. Lembra também a passagem que nós abordamos aqui, Davi, sobre o mar, lembra? É. Né, o navio quase afundando, Jesus ali no meio deles. Por que vocês estão preocupados? Homens de pouca fé. Jesus tem duas cenas, uma que a gente retrata de Jesus dormindo no barco, outra que a gente mostra Jesus andando sobre as águas. E nas duas cenas, a mesma coisa, Jesus transmitindo aos discípulos esta confiança. Lembra também a passagem de Samuel, 1 Samuel, na batalha de Ziclag, uma batalha incrível, onde os israelitas são atacados na sua retaguarda, e os inimigos levam as mulheres, as crianças, saqueiam a cidade, tacam fogo nas casas, e os soldados de Davi entram em desespero, e a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Isso também lembra, Davi, o estudo que nós fizemos de Efésios, lembra? Sobre a armadura de Deus. Armadura de Deus. Como é que começa o estudo? No mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. E na força do seu poder. Nesse estudo, nós falamos bastante que a Bíblia vai dizer o quê? Que nós não temos força. Sim. Quem tem força é Deus. Então, se você está em paz com Deus, conectado a Deus, consegue encontrar em Deus um lugar onde se apegar, alguma coisa onde segurar, né? É por isso que ele é a nossa segurança. É onde a gente segura, né? Essa é a paz da perplexidade. É o que acontece muitas vezes quando você vai visitar uma pessoa que está doente, no hospital ou em casa, e você fala assim, poxa, eu vou lá porque fulano está precisando de uma palavra, né, de consolo ou de encorajamento. E você chega lá e descobre que o cara que está doente, ele ou ela, está mais seguro que você. É você que acaba recebendo a palavra de encorajamento. Verdade. Né? Vai para consolar e sai consolado, né? Vai para fortalecer e sai fortalecido. Por quê? Porque o camarada não tem mais firmeza nas suas circunstâncias, então ele passa a fixar os olhos no Senhor. Então, esse é o ponto número 1. E aí, né? Está posta aí o nosso desafio, né? Todo cristão precisa ler a Bíblia, né? Precisa ter uma prática constante de oração. É bom estar congregando, porque não há poder numa igreja nem num templo, mas há muito poder na comunhão entre os irmãos. Em crentes unidos, né? Sim. Exatamente, que se fortalecem, né, uns aos outros, que se suportam, que se ajudam, que proveem, né, as necessidades uns dos outros. Então, isso vai fortalecendo.
Então, essa é a lição número 1. Lição número 2, que Jesus vai dar para a gente aqui. Há razões importantes, decisivas, para que os seus servos não se preocupem, ou pelo menos não fiquem em estado de choque constante. Ou seja, você pode ter fé na perplexidade. Já vimos que ter paz na perplexidade não significa águas tranquilas, mais conexão com o Criador. Agora vamos falar sobre fé. Fé em meio à perplexidade. Ele começa dizendo o quê? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, essa coisa da casa de Deus, né, relacionada ao acolhimento, ao aconchego, ao pertencimento. Porque os discípulos estão prestes a ser expulsos, né, das sinagogas. Já, né, vai ser expulso do templo, não vai poder estar em lugar nenhum, mas na casa do Pai há muitas moradas. Sempre há lugar em Deus, com Deus, para os que creem nele. Lembra também o Salmo, né, Davi? O pardal encontrou casa. Andorinha fez ninho para si. Andorinha também fez o seu ninho. E eu encontrei a minha casa, que fica nos teus altares. Né? Legal, né? Sim. Em Deus está a casa, o lugar. Tem a passagem também de Davi, quando ele fica arrogante, doente. Nós vamos falar disso em breve, quando ele diz assim, tadinho de Deus, ele não tem lugar para morar. Farei uma casa para Deus. E aí Deus fala assim, você vai fazer uma casa para mim? Você está maluco, rapaz? Quem você pensa que você é? Eu faço uma casa para você. Então, isso é bem legal, essa segurança, esse acolhimento. Jesus, é como se Jesus dissesse, não se preocupem, vocês não vão ficar desamparados. Aquele que confia no Senhor não ficará desamparado. E essa frase não tem a ver com uma literalidade, como muitos pensam, assim, Jesus foi construir casa no céu, né? Eu já ouvi isso. Já. Mas sim tem a ver, sim, com o que você está falando. É Jesus dizendo para os seus discípulos o seguinte, eu estou indo para o Pai preparar para vocês estarem também nessa união, né? Nessa união perfeita. Nessa sobriedade, né? Nessa clareza. Sim. Lê para a gente aí, Davi, o versículo 2 de João 14. João 14, versículo 2 diz, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar... Não, calma aí. É aí que está o problema, né? Na casa do meu pai há muitos aposentos, ou na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ponto. Ok? Então okay. Não é... Porque como é que o cara lê? O cara lê direto, né? O camarada vai ler o versículo, ele lê direto. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Não. Na casa do meu pai há morada, se não fosse assim, eu vos teria dito. Ok. Vou preparar de lugar. Então, beleza. Como você já explicou, a nossa fé não está nessa coisa de que Deus está preparando ou construindo. Sim. Não tem construção nenhuma. Lê pra gente aí, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam com herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, beleza. Então, não há um reino em construção. Já existe um reino pronto. Já existe um reino pronto desde a fundação do mundo. Vamos ler Hebreus 4, 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O livro de Hebreus vai dizer o seguinte, que Deus impediu que os não crentes entrem no descanso, mas os que creram entrarão no descanso. E as suas obras estão prontas desde quando, Davi? Desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Então não existe, né, homens em obras, aquele buraco no meio assim, da rua com a placa, né? Homens trabalhando.
Não está acontecendo. Então, quando Jesus fala assim, vou preparar lugar, do que ele está falando? Ele está falando, obviamente, que se ele não for, se ele não morrer, como ele já explicou antes, a gente já teve essa aula aqui, né? Sim. Se o trigo não morrer, nós nunca conseguiremos entrar. No versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, na verdade, o preparar lugar é preparar, estabelecer, resolver a nossa entrada. Ele vai dar para a gente um passaporte definitivo. Então é isso. Estou indo agora para a cruz, para a morte, para a ressurreição, preparando esse lugar que, na verdade, é só um acesso, porque o lugar já está pronto. Não tem lugar sendo construído, não tem nada disso. Então, depois que isso acontecer, eu voltarei, versículo 3, e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Então, a segunda coisa que faz o cristão enfrentar as tribulações, as circunstâncias e conseguir viver sem ficar com o coração abalado é manter a fé. Olhos em Cristo, ou seja, certeza de que Ele está conosco e fé na eternidade. É um discurso escatológico. É por isso, Davi, que a Bíblia vai dizer, no livro de Coríntios, que se esperamos por Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou, numa versão que eu gosto mais, somos dignos de pena. Por quê? Porque dessa vida não há o que esperar. O cristianismo é uma religião, uma fé que prega a transcendência. A fé cristã, ela é transcendente, ela aponta para a vida eterna. Ela aponta para a vida eterna. Todo esse discurso religioso que fala de uma vida melhor aqui, saúde melhor aqui, dinheiro a mais aqui, solução mais aqui, e só vai nos levar ou a um fracasso constante, a uma constante frustração, ou a uma arrogância constante que nos impede de olhar para aquilo que é mais importante, que é o porvir. O porvir é que importa. É muito importante. É muito importante isso que você está falando, Leclerc, porque a gente fica sendo massacrado, né, e doutrinado com essa coisa de viver uma vida plena aqui, viver o reino aqui, e que tudo vai ser aqui, e nunca olha para o porvir, que o nosso olhar para a eternidade, o nosso olhar para a morada com Cristo, é um olhar com medo, né? Isso. Não, se Jesus vier agora, ai meu Deus, não, Senhor, agora não. Senhor. Nunca está esperando, né? Nunca está esperando. Na verdade, o nosso coração tem que se encher de alegria. Se o Senhor aparecer agora e falar, vem, Senhor, me leva, tamo junto. E não essa coisa do medo, né? Exatamente. Agora eu quero destacar, que eu acho que é o mais importante do texto, que é o versículo 3, se eu for e lhes preparar lugar, ou seja, se eu sair daqui agora, for entregue e você condenado, crucificado, morrer e vou ressuscitar, eu voltarei, ressurreto, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Qual é o ponto mais importante dessa passagem? É o fato de que o que importa não é o lugar para onde a gente vai. E com quem a gente estará. Com quem a gente está. Sim. A questão não é o lugar, mas é a pessoa. É Cristo. Não é a Bíblia, mais uma vez, não é um livro sobre homens, nem sobre histórias de lugares, tesouros escondidos. A Bíblia é sobre Deus. Então a questão não é o lugar em si, mas é a pessoa. Jesus precisa morrer para que a convivência com Ele, para que a caminhada com Ele não seja restrita a esta vida. Se Ele veio e vai embora, e não nos redime, e não nos salva, e não nos compra com o seu sangue, então só os discípulos teriam esse privilégio de ter caminhado com o Deus encarnado. Mas Ele precisa morrer e ressuscitar para que todo homem que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E a grande beleza do cristianismo não é o lugar para onde a gente vai. Voltando aqui àquela coisa da harpa, né, que a gente cantou domingo lá, a harpa e o cantor cristão, tem muitos hinos falando da vida eterna. Né? Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Beleza, tá tudo certo. A Bíblia diz, lemos aí os textos, Hebreus, Mateus, e nem lemos Apocalipse, né? Tem um monte de versículos dizendo Sim. que há um lugar preparado para que a gente viva. Ok, mas o mais importante não é o lugar. O mais importante é Jesus. Sim. É Ele, Cristo, ressurreto dentre os mortos. Porque onde Jesus está é onde eu quero estar. Se é na escuridão sem fim, né? No cosmos, no outro planeta. Não importa onde vai ser, se vamos subir, se a cidade vai descer. Essa discussão é irrelevante. Aí lembra o Salmo 139, né? Senhor, para onde fugirei da tua face? Para onde irei do teu espírito? Se subir ao céu, lá estás. Se descer ao mais profundo abismo, lá estás também. É isso. Então Deus está em todo lugar e eu quero estar onde Ele está. Tem até uma música muito legal da Osana Music que a gente cantava nos anos 90, né? Eu só quero estar onde tu estás. É isso. Quero estar onde Ele está. Essa é a ênfase. A ênfase está aí. Não está no lugar, na fuga, no reino, na glória, não. Está nele, nele, nele. Olhem para Ele, creiam nele, na sua obra, e desejem estar com Ele. E é isso que dá fé à perplexidade. E aí a gente vai para a pergunta final, Davi. Para a pergunta final, né? Qual o caminho para a casa do Pai? Qual o caminho para a casa do Pai? Olha, do you know? Ah, meu Deus. Aqui, ó, a Suelen vai dizer o seguinte, ó. Já vi gente fazendo obra de olho na mansão que vai ter no céu. Eu acho que o Davi congelou, hein? Acho que o Davi está congelado nesse momento. Parado. Ah, meu Deus do céu. Mas ele voltará. Jesus voltará e Davi voltará. Davi voltará em breve. Aguardamos esse momento escatológico da sua volta. E aí, enquanto Davi está voltando, né, vamos responder aqui qual o caminho para a casa do Pai. Qual o caminho para a casa do Pai? Essa pergunta não é minha, não é sua. Essa pergunta é de Tomé. Tomé que faz essa pergunta. Importante a gente ter isso em mente. Vou até abrir aqui de novo aqui o texto. João, capítulo 14. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Essa pergunta é de Tomé. Para onde vais e qual o caminho? Tá vendo? Para onde vais e qual o caminho? No começo, Jesus dá a entender que os discípulos sabiam do que estava falando. Versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ó, quando Jesus começa a falar, ele nos dá a impressão de que os discípulos sabiam do que ele falava. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E a reação de Tomé, ela nos gera uma pergunta. Será que Tomé disse que não sabia porque Jesus errou na avaliação? Ou Jesus queria provocar Tomé? O que vocês acham? Você que está estudando com a gente. Será que Jesus errou, né? Você pensava que ele sabia, mas não sabia? Ou será que Jesus queria provocar Tomé nesse momento? É lógico que Jesus queria provocar Tomé, né? Para que ele pudesse responder a outras questões. Responder a outras questões.
E ele vai dizer, então, para Tomé e para os seus discípulos, no versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém conhece o Pai a não ser aquele que já esteve com ele. Então, ele é o caminho, é por ele e através dele que nós temos acesso a Deus. Ele é a verdade, como está escrito em João 1,17. A Bíblia vai dizer que a lei veio através de Moisés, mas a verdade e a graça através de Jesus. Nós poderíamos juntar os dois textos aí de João 3 e João 1 e lembrar do início do Evangelho. Do princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele sabe o caminho, ele é a verdade, ele faz acontecer e ele é a vida. Como ele mesmo declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida, ele diz. Eu sou a ressurreição. E no versículo 7, então, Jesus vai dizer: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Jesus, ele vai citar, vai trazer de volta todos esses ensinamentos e vai mostrar que os discípulos têm muita dificuldade de relacionar a divindade, o Deus eterno, com a encarnação. Na cabeça deles é difícil. Eles não conseguem ter essa compreensão, apesar da clareza que Jesus está dando. Tá vendo? Então, ó, o que ajuda a gente a não ficar perturbado, ou pelo menos a não sucumbir diante da perturbação? Estar conectado com o Criador, ter fé, a certeza de que Ele está conosco, e também fé relacionada ao futuro, e ter o entendimento de quem Jesus é, conhecer a Jesus, conhecer o Senhor. E só isso é capaz, consegue nos trazer segurança e alegria. E é importante sempre lembrar que conhecer o Senhor não tem a ver com intimidade mística, porque tem gente que aposta nisso, né? Eu e o Pai nos conhecemos porque nós nos conhecemos na intimidade, no profundo, no desconhecido, no mistério do lugar escondido, na fumaça do Santo dos Santos, no lugar. Não, nada disso. Conhecer o Senhor é conhecer a sua palavra. Conhecer o Senhor é crer na sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, a manifestação, o conhecimento, a compreensão de quem Deus é, passa diretamente pelo entendimento da sua palavra. Bom, Jesus fala isso tudo para Tomé, explica para ele por que ele é o caminho, por que ele é a verdade, por que ele é a vida, explica para ele como é que ele pode chegar a Deus, encontrar a Deus, e isso é que deve trazer alegria em meio à tribulação, fé em meio à tribulação, perplexidade que se vence com perseverança, com confiança. Eu falei para vocês que a Bíblia diz que Jesus voltará, mas antes de Jesus voltar, Davi voltará. Volta, Davi. Rapaz, o inimigo tá furioso. Furiosíssimo. Graças a Deus, consegui voltar. Legal. E aí, diante da declaração de Jesus, né, de que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que ele é o caminho para o Pai e tudo mais, juntando todas as outras coisas que ele já ensinou 200, 300, milhares e milhares de vezes, Filipe, então, vem com a pergunta, né? Vem com a sua declaração. Ele diz no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um pedido, né?
Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Davi, será que Filipe está imitando Moisés? Porque Moisés falou, né? Senhor, mostra-me a tua glória, lá em Êxodo. Será que ele quer ver a glória, como os irmãos cantam na igreja, né? Derrama a tua glória. Eu acho que não, eu acho que isso aí é um reflexo daquela conturbação que a gente falou do início da aula, né? Não se turbe o vosso coração, todos eles estavam confusos, estavam inseguros, né? Ansiosos, temerosos. Então, assim, se você está indo para o pai, então mostra o pai. Então, assim, está totalmente desconectado daquilo que Jesus já estava ensinando, né? Isso, exatamente, né? Exatamente isso. Para eles, para Filipe, né? Se Deus simplesmente aparecesse, a questão estaria encerrada, né? Então está aqui Deus, eu vi a sua glória, então não teremos vergonha, medo, nada disso. Você vê que ainda existe uma expectativa mística, uma expectativa veterotestamentária. Muitos cristãos ainda vivem desta forma. Sim. Né? Ainda oram dessa forma. Senhor, envia o teu anjo aqui agora. Senhor, o cara vai para o monte, né? O cara sobe a montanha aí, final de semana, de madrugada. Sempre de madrugada, não sei porquê, qual o problema de orar de tarde, eu nunca entendo, mas o cara vai de madrugada e ele sempre quer ver alguma coisa. Quer ver pegar fogo, quer o fogo azul, fogo vermelho, fogo amarelo, quer ver anjo, quer ver rolo, quer ver flauta, quer ver alguma coisa. Mas isso é uma constatação, Leclerc, de uma fé rasa que depende de artifícios externos para reacender a fé, né? Quando, na verdade, é o que Jesus está dizendo ali para eles. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim que... Eu estou aqui com vocês. O Pai está aqui, né? Isso, o que Filipe fala. Mostra-nos o Pai. Jesus responde no versículo 9. Você não me conhece? Depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Você quer ver o Pai já está aqui. O que você quer ver mais? Não é? Isso me lembra uma coisa que eu já contei aqui várias vezes, de uma vez que eu terminei de pregar, né, num culto muito abençoado, uma outra época da minha vida, quando eu ainda era crente, né, acabei de pregar, aí veio um irmão, se levantou, veio na minha direção e falou: você conhece muito a Bíblia, mas falta a você o poder. Teve a espada de dente? Exatamente, porque assim, para esse irmão, como tá faltando unção. Para muitas pessoas, a palavra de Deus não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente, ele quer mais. Como para Adão e Eva, o jardim não foi suficiente. Sim. Eles queriam mais. Então, assim, o que Deus dá não é suficiente. E Davi diz o que no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deus é suficiente. Mas para muitos irmãos, Deus não é suficiente. E aí vai ficar em xeque que tipo de espiritualidade a gente tem. Se a nossa religião é firmada no novo nascimento ou só na prática religiosa. Se você está assistindo essa aula aqui, se você não nasceu de novo, não se encontrou com Cristo, não teve um encontro verdadeiro com Ele, então a palavra de Deus, a verdade de Deus, a doutrina de Deus nunca será suficiente. Você sempre vai querer encontrar alguém que diga alguma coisa, que fale alguma coisa, que revele alguma coisa. Quando você abre a Bíblia, Deus está presente, a voz de Deus se faz ouvir, aquilo não é suficiente. E é engraçado que o cara às vezes vai num culto, numa reunião qualquer, num lugar qualquer, um jeito maluco, um monte de gente gritando, falando um monte de coisa louca, a palavra de Deus não é lida e o cara tem mais tranquilidade ali, tem mais firmeza nessas coisas vazias do que na presença de Deus. Por isso que Deus disse a Samuel: o povo de Israel me rejeitou como Senhor desde que saiu do Egito. Prefere inclinar o seu ouvido e o seu coração a estátuas, a ídolos, a animais, às estrelas, à natureza. Prefere acreditar em coisas que não existem do que acreditar em mim. Prefere o intangível, o utópico,
em vez de se agarrar àquilo que é tangível. Deus está encarnado, Jesus está ali. E o cara fica caçando o pai, e Filipe fala assim, qual é, Filipe? A essa altura do campeonato, é óbvio que Jesus faz isso, né, para mostrar que, na verdade, não faltava fé aos discípulos. Faltava a compreensão da divindade, que é a mesma coisa que acontece hoje, Davi. Sim, Hoje. sim, verdade. Hoje. Por isso que eu sempre falo, você já ouviu várias vezes, nós somos Saul, né? Nós somos Judas e nós somos os discípulos, porque até hoje nos falta essa compreensão. Por quê? Porque nos falta o conhecimento bíblico, nos falta clareza, nos falta entendimento e, obviamente, vai nos faltar fé. A gente vai ficar se agarrando àquilo que é místico sempre, né? Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, que é só uma introdução É o capítulo 14. A esse discurso, né, que Jesus vai fazer, porque Jesus agora vai jogar uma frase em cima da gente que vai ser difícil de aguentar, né? Vocês farão obras maiores do que esta. Enfim, mas antes de nós chegarmos nessa frase, que é a semana que vem, né, vamos primeiro terminar a nossa aula com as implicações práticas deste ensinamento, desta passagem de João 14, do versículo 1 a 11. A primeira implicação prática é de que nós não devemos nos envergonhar de confortar corações. Por quê? Porque a vida perturba mesmo. Ela tira a vida é dura. A vida é um drama, como eu sempre digo, a vida é um drama. A gente fica abalado mesmo, fica muito abalado o tempo todo, né? Então não devemos nos envergonhar disso. Devemos nos ajudar uns aos outros quando houver entre nós pessoas com pouca esperança. Outro aprendizado importante é que a palavra de Deus sustenta as nossas convicções, né? Que é o que Jesus fala, se vocês não creem em mim, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo, ou pelo menos creio por causa das obras. Então, a palavra de Deus, aquilo que ela nos diz, é que sustenta a nossa convicção. Então, obviamente, um cristão que conhece pouco a palavra, que não lê a palavra, que não medita na palavra, que não separa um tempo como esse, é 1 hora só, né, Davi? Só 1 hora. Para estudar, tem o seu coração fragilizado. E a palavra de Deus vai ensinar o quê? Que a fé cristã é 100% cristocêntrica. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ponto final. Então, a palavra de Deus, ela mostra isso. Que a fé cristã é cristocêntrica. Ela exalta Jesus. Ela engrandece Jesus. E ainda há cristãos que ficam aí querendo retornar ao Antigo Testamento, construir arca, invocar Jeová, Javé, né, o Deus daquilo, o Deus daquilo outro, e exaltam homens que já morreram, que estão nos túmulos, e esquecem de exaltar a Jesus, o Senhor dos Senhores, o ressurreto, dentre os mortos, o primogênito da criação, da nova criação de Deus. Por fim, Davi, a Bíblia vai nos ensinar que Cristo está conosco aqui, agora e para sempre. Eu vou preparar lugar para que quando eu vier, vocês possam estar comigo. Isso é muito legal, né? É uma implicação também escatológica. Sim. Ela aponta para a eternidade. O Cristo dos discípulos é o Cristo que está conosco aqui agora, nesse momento, dentro de nós, entre nós, e continuará conosco para todo sempre. Então, a palavra dessa noite, meu Davi, para fechar a nossa aula é essa. Aconteça o que acontecer, se você nasceu de novo, se você se encontrou com Cristo, se você realmente foi regenerado, regenerada pelo poder que há na ressurreição de Cristo Jesus,
Então, não se turbe o vosso coração. Creiam em Cristo, porque Ele está conosco aqui, agora, e estará conosco para todo sempre.